Continuando as nossas aulas sobre o cálculo algébrico, essa é a nossa aula 3 da meta número 12. Gente, antes você já sabe, né? De olho aí no nosso entretenimento. Continuando lá então, na aula passada nós observamos sobre a multiplicação. É claro. E nessa aula então nós vamos observar sobre a divisão. Primeiro falando sobre a divisão apenas de monômios, tá? Como a gente faz a divisão de monômios? Calculamos o quociente, ou seja, o resultado, né, entre os coeficientes, entre os números e depois entre as variáveis da parte literal, ou seja, entre as letras. Direto para exemplos aqui. Exemplo número 1. Digamos que eu tenho um primeiro monômio, 9a à quinta, divididos por 3a ao cubo. O que a gente vai fazer? Calcule a divisão da parte dos coeficientes apenas. Então, você vai fazer apenas 9 divididos por 3. Ó. E depois a divisão das variáveis, da parte literal. Se na multiplicação nós somamos os expoentes, então na nossa divisão, a gente já sabe, nós devemos subtrair os expoentes. Resultado final, então, ó, 9 divididos por 3, 3. 5 menos 3, repete a base ao quadrado. Então, de volta, propriedade de potência. Na multiplicação, potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Perfeito? Tranquilo, né? Exemplo número 2. 14x ao quadrado divididos por x. Ah, professor, não tem o coeficiente na frente do x. Na verdade, você não observa, mas é o nosso número 1. Então, 14 divididos por 1 dá o próprio número 14. 2 menos, como não aparece o expoente também no x, é o nosso número 1. 2 menos 1, 1. Então, é o próprio 14x elevado a 1. De volta, se não aparece nem no expoente nem na frente, nós temos o nosso número 1. Número 3. Eu tenho um monômio agora, 10w elevado à quarta z, divididos por 5w elevado ao cubo z. De volta, parte numérica com parte numérica, parte literal com parte literal. Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. 10 divididos por 5, 2. W à quarta divididos por W à terceira. É só subtrair os expoentes. Repete a base que é o W. 4 menos 3, 1. Não precisa colocar se não tiver nada. Z divididos por Z, ou seja, Z divididos por C, ou seja, 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. O 0 você precisa colocar. O 1 não precisa. O 0 precisa. Ou você deixa a potência com a base elevada a 0, ou simplesmente sem essa potência. A gente sabe que um número elevado a 0 é sempre 1, né? Então, como não aparece nada aqui, ó, você pode tirar essa potência ou deixar com z elevado a 0, é a mesma coisa. Tá? Por último, número 4. Se eu tiver, por exemplo, 8p elevado a sétima divididos por 6p elevado a quinta. Repare que agora a nossa divisão não dá inteira. Professor, eu preciso colocar no número decimal? Não precisa, você pode deixar simplesmente em fração. Ó. 8 divididos por 6, p, repete a base, como é uma divisão, subtrai os expoentes. 7 menos 5, 2. Professor, eu posso simplificar essa fração, não posso? Pode. Divide por 2 em cima e embaixo. 8 divididos por 2, 4. 6 divididos por 2, 3. Ou 8 sexto p ao quadrado, ou 4 terços de p ao quadrado. Bom, assim a gente faz a resolução. Essa foi a divisão de monômios. Tá, professor, e a gente pode ter uma divisão de polinômio por um monômio? Podemos ter a divisão de polinômios por um monômio. Mas isso observamos na sequência. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.